Por que você se preocupa tanto com os maus, os cruéis, os injustos, os que praticam a maldade? Você não deveria se preocupar tanto com essa gente, porque queira você ou não, ore por isso ou não, uma coisa é certa: aqueles que plantam a maldade vão colher. Isso vai retornar. Você não precisa desejar. Você não precisa dar uma contribuição para que isso aconteça. Você não precisa se sujar para isso. Aliás, esse não é o papel de um cristão verdadeiro. Uma pessoa que serve a Deus, ela não faz justiça com as próprias mãos. Ela não acredita que a vingança pertence a ela. Não. Mesmo diante de uma injustiça, de uma calúnia, de uma mentira, de algo ruim, ela confia que Deus irá trazer toda a verdade à tona. E aqueles que praticam a maldade vão ter que prestar contas disso. Eu queria falar um pouquinho sobre isso no devocional de hoje, assunto seríssimo, e se eu fosse você, eu ficava até o final, mesmo porque são 16 minutinhos que vale a pena você começar o seu dia conectado com Deus e com a palavra dele. A palavra de hoje está em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Bom dia! Cadê o meu bom dia? Que Deus abençoe cada pessoa que está aqui no nosso devocional, você que está aqui pela primeira vez. Eu sou o pastor Guilherme Grando, esse aqui é o meu canal, mas ele também pode ser o seu canal, desde que você se inscreva, você já vai fazer parte. Todos os dias você vai ouvir a palavra de Deus de forma simples e descomplicada e vai começar o dia em oração. Estamos vivendo um propósito de oração até a Páscoa, sem falhar, sem retroceder. São 40 dias de oração. Começamos lá no Carnaval. Não tem problema se você está começando hoje. Só que se você está começando hoje, siga daqui em diante. Todos os dias nós temos 3 orações que são postadas aqui no canal. Quando você não puder acompanhar as 3, acompanhe pelo menos 2. Que horas que essas orações vão ao ar? 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Não deu para assistir no horário, nesses horários que eu falei, elas vão ficar disponíveis aqui para você assistir no seu tempo. Pedidos de oração, pode colocar aqui nos comentários e me ajude a espalhar esse vídeo. Me ajude a pregar o evangelho, me ajude a cumprir a minha missão. Eu tenho uma missão de pregar a palavra para o maior número de pessoas, só que eu dependo de você para que essa missão possa ter êxito. E como que você me ajuda? Quando você compartilha. Então aqui abaixo tem um botãozinho de compartilhar, uma setinha assim, clica ali, põe nos status do WhatsApp, não custa nada, coloca nos stories no Instagram, mande para 2, para 3 pessoas e você também ajuda quando você deixa o like, a curtida. Então faça isso agora, porque nesse momento nós vamos ouvir a palavra de hoje, mas antes, ore comigo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Senhor Jesus, nos dê o entendimento correto da palavra que vamos ler agora. Abra o nosso entendimento, nos dê capacidade de interpretar as Escrituras pelos teus olhos. E entregamos mais um dia de oração dessa nossa jornada que vai até a Páscoa. Queremos viver a Páscoa desse ano de forma muito mais profunda e espiritual. Nos ajude, que o Senhor se agrade de nós, em nome de Jesus, e quem está de acordo diga amém. Que assim seja. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba,
Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Como assim, quem semeia para a carne? No capítulo anterior, nós acabamos de ler o capítulo 6. No capítulo 5, o apóstolo Paulo fala o que seria semear para a carne. Eu posso até ler com você aqui no capítulo 5, versículo 19, fala as obras da carne. As obras da carne são essas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez e coisas semelhantes. Então, uma peça se encaixa com a outra desse imenso quebra-cabeça que são as Escrituras. Então ele está dizendo o seguinte, olha, não pense que alguém engana Deus, não, porque quem semeia para a carne vai colher aquilo ali. E o que seria semear para a carne? Acabamos de ler. Inveja, fofoca, mentira, ira, ódio, violência, divisão, facção e coisa e tal. Quando essas coisas acontecem com a gente, como nos sentimos? Nos sentimos... Aí cada um reage de um jeito. Tem gente que, quando passa por algo desse tipo, né, tem alguém falando mal de você, tem alguém tentando puxar o seu tapete, tem alguém espalhando mentiras com seu nome, tem alguém querendo te prejudicar, tem alguém querendo jogar você contra teu marido, contra tua sogra, contra cunhado, contra familiares, contra patrão, tem alguém querendo causar na sua vida, tem alguém que entrou na tua vida para tumultuar, né? Ela está semeando obras da carne ali sobre a tua vida. Quando isso acontece, quais são as nossas reações? Cada um reage de um jeito. Tem gente que fica triste, chateado, amuado, quietinho. Mas a maioria de nós, quando essas coisas acontecem, você vê que tem alguém tentando te prejudicar. Você está vendo que aquela pessoa está mentindo. Você está vendo que aquela pessoa está usando de estratégia, de artimanha para te prejudicar, para sujar o teu nome, para te difamar. Geralmente o que a gente sente? A gente sente ira. A gente sente raiva. A gente fala, pois agora nós vamos ver com quantos paus se faz uma canoa. É isso que vem à nossa mente. Revidar, pagar na mesma moeda, rebater, fazer justiça com as próprias mãos. Mas uma frase que eu sempre disse aqui, deve ter vários devocionais com essa frase. Justiça com as próprias mãos não existe. Justiça com as próprias mãos se chama vingança. Se eu quero eu mesmo fazer justiça do meu modo, da minha maneira, agora quem vai pagar na mesma moeda sou eu vou retribuir à altura a maldade que essa pessoa me fez, então na verdade eu não estou fazendo justiça, eu estou me vingando. Eu estou me vingando. E essa é a primeira reação que vem no coração de um ser humano. Seja você cheio do Espírito Santo ou não, você continua sendo um ser humano. Você não é um robô, você não é uma marionete, você não é... Lembra do Pinóquio, aquele desenho, né? Que tinha lá, era Gepeto, o nome do vovô, né? Que usava, que ficava ali com a marionete ali. Você não é uma marionete, você não é um bonequinho, um robô. Você tem sentimentos, você tem pensamentos, e mesmo quando a presença de Deus vem sobre nós, nós ainda continuamos tendo a nossa personalidade. Uns são mais estourados, mais nervosos, outros são mais tranquilos, mais calmos, mas uma coisa que há em comum é que quando alguém tenta te prejudicar, quando alguém tenta tocar em quem você ama, tenta causar mal para você, tenta tumultuar a sua vida, a primeiríssima reação que vem é: agora eu vou devolver. Peraí, que agora eu vou... Deixa que eu vou resolver isso daí. Mas a gente tem que confiar mais em Deus, porque olho por olho e dente por dente, o mundo vai acabar cego e desdentado. Banguela. Se toda pessoa que me causar mal, eu retribuo o mal que ela me fez,
E aí ela vai querer me retribuir numa escala maior. E eu vou querer retribuir numa escala maior. E assim a gente vai escalando a coisa. Se toda pessoa que me fizer mal, eu quero retribuir, onde o mundo vai parar? Então a gente precisa confiar mais nisso aqui, gente. Não se engane. Não se engane. O que o homem semear, ele vai colher. Então, é óbvio que existem situações que você vai ter que recorrer à justiça, claro. E você não está deixando de usar a fé por isso. Olha, uma pessoa me prejudicou, meu sócio me traiu, me roubou, me passou a perna, então eu vou à justiça para buscar os meus direitos. Tá certo ou tá errado? Tá certo? Você tá certíssimo, não tem pecado nenhum nisso não, gente. Pelo amor de Deus. Errado seria se você falasse assim, eu vou resolver do meu jeito. E como é que é esse jeito aí? Ah, pastor, esse jeito aí, pastor, o senhor sabe como é, né? Eu fui criado aqui, tal, no bairro tal, na cidade tal, aqui a gente resolve de outro jeito. Não, aí você tá errado. Você tá errado. Você tá errado. Se você tiver que buscar justiça, busque justiça nos meios certos, não do seu jeito. E não procure a vingança. Ou você não crê que toda a maldade, porque muitas vezes a pessoa faz maldade com você e você não tem nem como ir no tribunal. Pastor Guilherme, uma mulher roubou meu marido, eu vou processar ela por isso? Não existe um processo contra isso. Realmente, não existe. Um amigo meu traiu minha confiança, uma pessoa próxima a mim saiu espalhando meus segredos, minha particularidade. E aí, você vai procurar a justiça? Não existe um processo contra isso, alguém que contou um segredo seu. Né? Não tem como você buscar direitos aqui na Terra por causa disso. Mas o que você tem que acreditar é o seguinte: tudo que as pessoas plantam, elas vão colher. E é impressionante, gente. Como eu vejo pessoas que fizeram maldade, pessoas que pensavam que estavam acima da lei, pessoas que achavam que podiam fazer o que bem entendessem e que achavam que jamais iriam pagar por aquilo ali, pelo poder, sei lá pelo quê. E quando chega a fatura para pagar, chega às vezes num boleto só. E a pessoa vai ter que pagar. Ninguém escapa dessa vida sem pagar, sem prestar conta. Então essa palavra serve para duas coisas, para a gente poder orar agora. A primeira, serve para você vigiar aquilo que você está plantando. Porque cuidado, se você está prejudicando alguém, se você está fazendo mal para alguém, se você é o tipo de pessoa que pisa, que humilha, que maltrata quem está abaixo de você, um dia você vai prestar contas disso. Então essa palavra serve para nos manter em alerta. Mas essa palavra também serve para trazer conforto para nós, esperança. Porque se nós estamos fazendo bem, e é o que diz o versículo seguinte diz, e não nos cansemos de fazer o bem. Não pare. Você está fazendo bem? O que é correto? O que é justo? O que é certinho? Faça. Siga. Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, continue. De Deus não se zomba. Quem está plantando o que é mal, cruel e injusto, você não tenha dúvida. Essa pessoa vai ter que acertar as contas um dia. E se você está fazendo o que é direitinho, né, erro todo mundo tem, mas você procura ser uma pessoa honesta, boa, ajudar todo mundo, fica tranquilo. Você vai colher isso também. Você vai colher na hora certa. Eu quero orar por você agora. Essa palavra, ela não pode ficar só entre nós. Já deixou o like? Deixa o like, compartilhe com alguém. E vamos orar agora, mais um dia dessa nossa caminhada, 40 dias de oração até a Páscoa, até a Semana Santa. Vamos falar com Deus agora. Estamos nos aproximando da Semana Santa. A época mais importante do ano para nós, cristãos. Este é um tempo oportuno para oração e reflexão. É quando o nosso coração se curva diante de Deus. Um tempo de arrependimento, um tempo de fé, um tempo de espiritualidade. Hoje damos mais um passo nesta jornada de 40 dias. Pare um instante, feche os olhos, abra o coração. É momento de oração. Senhor Jesus, há muita gente orando comigo agora que está cansada de ser honesta,
cansada de fazer tudo certo, cansada de cuidar da família, cansada de viver uma vida corrida e intensa para poder pagar suas contas. E apesar de tanta honestidade e dedicação, ela não vê o reconhecimento das pessoas. É como se ela fosse invisível. Isso dói. Dói, isso dói. Chega uma hora em que nós queremos que as pessoas que nós amamos reconheçam o nosso esforço. Todos nós somos assim. E tu, ó Deus, sabes disso. Tu sabes que nós somos assim. Lá no início da história da humanidade, nós vemos 2 irmãos que se apresentam diante do Senhor. E um foi elogiado, foi reconhecido e se alegrou com isso. O outro, por culpa dele, neste caso, culpa dele, não foi reconhecido. E ele então ficou irado com aquilo. Ó Deus, esse é o retrato do ser humano. Quando nós não somos reconhecidos naquilo que fazemos, nós ficamos tristes, irados, chateados, preocupados, aborrecidos. Deus, por favor, a primeira pessoa que nós queremos agradar é o Senhor. Que o Senhor possa se agradar da gente. Que o Senhor possa olhar para nós e dizer: este é o meu filho, esta é a minha filha, que está se esforçando para ser uma pessoa melhor, que está se dedicando para ser um ser humano mais evoluído espiritualmente, que está tentando se aproximar de mim a cada dia. Nós queremos ouvir isso de ti, nós queremos ouvir aquilo que Jesus ouviu quando desceu as águas. Este é o meu filho amado, em quem minha alma se alegra. Nós queremos te agradar, queremos trazer alegria para o teu coração, Senhor. Deus, eu oro por cada pessoa que está aqui colocando seus pedidos de oração. Pessoas que estão doentes, pessoas que estão se sentindo culpadas porque chegaram a uma determinada idade e até agora não conquistaram o que gostaria. E aí começam as comparações, começam a olhar para os mais jovens, para pessoas mais novas do que ela e que já chegaram mais longe do que ela. E ela começa a ficar triste. Senhor, tira esse espírito de comparação do nosso coração. Traga paz. Eu oro por quem está se sentindo culpado, porque fez aniversário durante esses dias, vai fazer aniversário nesse mês, nos próximos meses agora. E ela começou a fazer um balanço da própria vida e ela entrou numa crise existencial. Porque ela começou a pensar que ela está atrasada, que ela já devia ter casado, que ela já devia ter filhos, que ela já devia ter comprado casa, que ela já devia ter feito muitas coisas das quais ela não fez. Senhor, tira isso do nosso coração. Te suplicamos em nome de Jesus, que isso seja arrebatado de nós, que não haja espaço para isso em nosso coração. Entregamos este dia em tuas mãos. Pedimos a tua paz, a tua bênção, a tua presença sobre nós hoje e sempre. Senhor, eu oro pelos dizimistas do Amor que Transforma, que têm nos dado condições de cuidar de órfãos, de pobres, de viúvas e de pregar o Evangelho aqui na internet. Senhor Jesus, eu suplico que as tuas bênçãos celestiais sejam derramadas sobre aqueles que estão vivendo estes dias de consagração até a Páscoa. Inclusive quem está entrando hoje. Fortaleça a todos para que possamos seguir firmes nesta caminhada sem vacilar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Respire fundo agora e que Deus te ajude a plantar aquilo que é bom, a não desanimar, em nome de Jesus. Diga amém, amém e amém. Que assim seja. Primeiro comentário aqui é um link para você entrar no meu grupo do WhatsApp. É gratuito, tem conteúdos que eu só coloco lá. Excelente dia, Deus te abençoe.